série de mensagens é sobre o tema ministério, ok? Ministério. Então tem várias mensagens que nós vamos ter aqui nos nossos TADEs, começando hoje, cujo foco principal é justamente o chamado que você tem, o propósito pelo qual você vem no TADEL, que é entender e se capacitar mais para executar aquilo que Deus chamou a fazer. Amém? Uma das coisas muito importantes que nós temos que lidar é nós termos em algum espaço, tempo e local daquilo que Deus nos deu como igreja, nós temos que ter um espaço, tempo apropriado para nós treinarmos o nosso time de homens e mulheres, que são os nossos obreiros, que são aqueles que atuam no ministério. Então, nós entendemos que o TADEL, ele é um espaço e um tempo apropriado para que nós possamos alinhar com todos os nossos supervisores, líderes de célula, anfitriões, discipuladores, líderes de ministério e participantes de ministério, trabalhando e executando o ministério, aquilo que nós esperamos deles. Para isso nós precisamos abrir em algum momento essas ministrações que são direcionadas ao ministério, à execução do ministério em si, ok? Então nós vamos falar sobre vários temas, não apenas hoje, mas a partir de hoje, no nossos TADEs, vamos falar sobre vários temas, tais como imposição de mãos, que é o tema de hoje, tais como os dons espirituais, cada um deles, vamos procurar compreender e como que nós podemos vivenciar isso de forma prática. Vamos falar a respeito dos dons ministeriais, vamos falar a respeito da manifestação de Deus por meio da nossa vida, vamos falar a respeito de tantos detalhes que envolvem o ministério e aquilo que nós fazemos aí regularmente em nossas células, no nosso discipulado, como discipuladores, como líderes de célula, como alguém que conduz esse momento. Nós precisamos saber a respeito disso, amém? Então esse vai ser um tempo de alinhamento, um tempo de nós entendermos o que Deus quer falar conosco a respeito dessas áreas, amém? Glória a Deus. Deixa eu só ver se eu consigo me ouvir direitinho. Está um pouquinho aqui. Se puder aumentar um pouquinho o meu retorno, eu agradeço, Rubens. Por gentileza. Aleluia. Vamos hoje começar então falando a respeito desse tema chamado imposição de mãos. Talvez você fique pensando, puxa, isso é um tema, é? Não sabia, eu achei que era só uma prática que a gente pegava a nossa mão e colocava sobre o corpo de alguém e estava resolvido. Tem que estudar a respeito disso, tem que entender a respeito disso, isso é algo importante, isso é algo realmente, tem algum fundamento bíblico esse negócio? Está na Bíblia esse trem? Essa tal de imposição de mãos, ela é uma prática que ela tem embasamento bíblico, é uma doutrina esse negócio, tá? É uma doutrina bíblica ou foi uma criação da igreja? Da onde que surge essa ideia? Pois bem, vamos estudar um pouco a palavra de Deus e conto com a sua colaboração, sua paciência e sua disposição em cavocar nas escrituras sagradas, para que através dela nós possamos entender esses princípios, esses valores. Então venha comigo, espero que você faça esse exercício bíblico e com isso nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse tema. Se der, nós esgotamos ele hoje, se não, a gente avança para o próximo TADEL. Tá bom? Não temos uma preocupação de matá-lo hoje, no sentido de matá-lo, no sentido de acabá-lo, né? Não matar alguém ou alguma coisa nisso, mas de terminar até o final dessa ministração. Se nós não conseguirmos terminar, não tem problema, se bater o relógio antes, a gente deixa um pouquinho mais, parte 2 da imposição de mãos para a semana que vem. Mas nós queremos mergulhar um pouco e estamos abertos também a algumas perguntas, caso você tenha, diante desse tema, é claro, para que a gente possa buscar a revelação da palavra de Deus e esclarecimento para aquilo que nós desempenhamos. Ok? Muito importante esse tema. Para você entendê-lo, é importante você entender aonde ele está categorizado, qual é a classe de temas importantes da Bíblia que é esse tema imposição de mãos. Talvez a pergunta é, ele é tão importante tanto quanto o quê? Vamos para a Bíblia então, Hebreus capítulo 6. Quando você abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, o autor de Hebreus, ele vai falar a respeito dos princípios elementares da fé em Cristo, da doutrina de Cristo. Então,
nós vamos perceber ao ler Hebreus 6, que esse tema chamado imposição de mãos está lá dentro. Quando você abre Hebreus capítulo 6, a partir do primeiro versículo está escrito o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Perceba aqui que o autor de Hebreus está falando o seguinte, ó. Existem alguns princípios elementares da doutrina de Cristo. O que ele está falando? Olha, vamos colocar nesse exato momento, de ladinho, tá? Do lado, isso que ele vai mencionar em Hebreus capítulo 6, verso 1, como sendo os princípios elementares da doutrina de Cristo, ok? Aí ele vai continuar a explicação, diz assim, ó: deixemos-nos levar para o que é perfeito, ok? Ele está dizendo o seguinte, ó: existem princípios elementares, fundamentais, fundamento, fundação, certo? São princípios que não podem ser desprezados. Nós vamos deixar um pouquinho eles de lado e vamos dizer, é o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, né? Nós vamos perseguir aquilo que é perfeito. Tem coisas ainda melhores na frente. Tem coisas mais poderosas na frente, mas nós não podemos falar disso sem deixar bem claro que existem princípios fundamentais. Tá? Ele está seguindo a explicação aqui. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Qual é a base? Agora vem a base. Agora vem os princípios rudimentares, elementares, fundamentais da doutrina de Cristo. Ele fala o seguinte, olha, a base do arrependimento das obras mortas. Isso é uma doutrina elementar. Arrependimento das obras mortas. O princípio do qual? Da fé em Deus. Pertinente. Depois vem o quê? O ensino de batismos. É um outro tema que nós vamos abordar futuramente. Agora vem o quê? Da imposição de mãos. Está ali. Está na categoria do quê? Na categoria de base. Fundamento, princípio elementar da fé, da doutrina de Cristo. Aí ele fala outros temas ali também, da ressurreição dos mortos e do juízo final. Isso faremos se Deus permitir. E assim continua a carta do autor de Hebreus aqui, conforme nós lemos. Então entenda o seguinte, dessa passagem. Nesse livro de Hebreus, o autor está dizendo o seguinte, olha, imposição de mãos é um tema sério. Imposição de mãos é um tema altamente espiritual. Imposição de mãos é um tema tão forte que ele está dentro dos temas base da fé. Ele está dentro da composição daquilo que é considerado a doutrina base elementar da doutrina de Cristo. Fundamental da fé cristã. Ok? Estamos juntos? Estamos alinhados com isso? Glória a Deus. Então, até esse presente momento, nós estamos entendendo que esse tema chamado a doutrina de imposição de mãos, ele é quente, ele é bom, ele é importante. Nós precisamos gastar tempo nele para poder entender o que significa, porque ele é importante. A outra pergunta a fazer é, se ele é importante, ele só prova a importância se ele tem mais base bíblica do que apenas um versículo. Isso é um princípio hermenêutico, é um princípio de interpretação de um texto bíblico. Qual que é o princípio fundamental hermenêutico? Qual é o principal fundamento para nós interpretarmos a Bíblia? É entender que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então, para a gente poder entender a importância, basta saber o quanto a Bíblia fala daquele tema. A repetição de um tema na Bíblia nos dá a clareza do quão importante aquele tema é. Não tinha sublinhado, negrito e itálico naquela época. Não tinha fonte, não tinha tamanho de fonte, não tinha nada disso. Quando você quer ressaltar hoje, você tem uma maneira específica no nosso tempo de deixar claro as suas ideias. O padrão bíblico de elucidar e tornar mais intensa a compreensão é repeti-la. Quando você quer deixar claro que aquilo é importante, você repete. A repetição é a característica principal da importância. Então vamos de novo. Se o tema da imposição de mãos é tão importante assim, ele deve fazer o quê? Ele deve se repetir no todo da Bíblia. Está comigo? Beleza? Bom, a pergunta é um tema importante no Antigo Testamento? Se for, tem que estar lá. Se for, tem que estar lá. Ele é um tema apenas do Antigo Testamento? Bom, se for, a gente vai ler 66 livros da Bíblia e nós vamos encontrar apenas
a menção dele no Antigo Testamento. Tem no Novo Testamento também? Tem. Então, se tem no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ele é um tema que percorre um fio vermelho em toda a Bíblia. Nós pegamos a Bíblia e nós conseguimos entender que esse tema está em toda a Bíblia. Então, ele é muito importante de fato. Por que a gente está fazendo essa pergunta? Porque pode ser que ele seja exclusivo de apenas uma dispensação. Ou seja, ele pode ser especificamente muito importante, mas apenas por um tempo. Por exemplo, o tempo da lei. E se for exclusivamente da lei, nós estamos na graça. Vai ser apenas importante nós sabermos que existe, mas não tem validade nenhuma para nós. Ok? Ele pode ser específico da graça, ou seja, ele não tem relação no tempo da lei. Não é da antiga aliança, não é do Antigo Testamento. Ele só está lá no Novo Testamento. Opa, legal. Então a gente vai se perguntar o porquê está no Novo Testamento e não está na antiga aliança, não está no Antigo Testamento. Agora, se está no Antigo Testamento e está na Nova Aliança, no Novo Testamento, talvez a pergunta a ser feita é: o que mudou? Existe alguma relação? Mudou alguma coisa? Ou está tudo igual? São perguntas importantes a serem feitas para nós entendermos a respeito dessa doutrina de imposição de mãos. Beleza? Então, vamos avançar um pouquinho. O que é essa tal imposição de mãos, pastor? Eu vou dar uma definição, dentre muitas possíveis. Mas a imposição de mãos, ela é uma doutrina que está carregada de um ato profético nela. Ela é uma doutrina prática, não é apenas algo que a gente pensa, é algo que a gente executa. E quando se executa em nome do Senhor. Quando se faz sabendo que aquilo ali é mais do que um ato físico em si. Ele tem uma representação física de uma realidade espiritual. Por isso que alguns vão entender como sendo um ato profético. O que é um ato profético? É uma representação física de uma realidade espiritual. Então, um ato profético bíblico. Tem alguns atos proféticos que têm a base da fé, mas não tem um registro na Bíblia. Na nossa geração tem muitos atos proféticos que são em função da fé de alguém, mas não tem uma base clara na Bíblia. A imposição de mãos é um ato profético bíblico, fundamentado na Escritura Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em que circunstância é feito? Bom, ele é feito em ordenança a uma direção de Deus, um mandato do Senhor. Ele é feito, por vezes, de forma espontânea na Bíblia. Deus dá uma direção e uma pessoa vai lá e executa. Mas ele também é feito diante de um cerimonial, diante de um ritual, diante de algo que já estava pré-estabelecido a ser feito. Entenda o seguinte, ele é feito tanto de maneira espontânea, alguém recebeu na hora uma direção e fez, quanto ele é feito também de um modo previsto. Ou seja, se esperava que alguém fosse impor as mãos naquele momento. Estava dentro do programa. Estava dentro do rito, estava dentro da cerimônia, e por isso foi executado. Entendeu as duas coisas? Beleza? Está comigo, sim ou não? Amém? Então a imposição de mãos tinha a hora que é feita de maneira espontânea, por um mandato de Deus, e em várias circunstâncias era feito, claro que diante do mandato de Deus, mas de uma maneira já esperada, já programada. Não era uma surpresa o que acontecia. E o que essa imposição de mãos ela manifestava? Em suma, uma das explicações, esse toque físico, ele manifestava algo que era transferido para a vida daquele que era o objeto do toque, para a vida daquele que recebia a imposição de mãos, que estava debaixo dessa imposição de mãos. Ok? Então, essa imposição de mãos, ela liberava uma transferência de algo. O que se transferia? O que Deus respaldava sobre a vida daquele que recebia a imposição de mãos? Essa pessoa recebia poder. Ela era empoderada. Ela recebia, por vezes, através da imposição de mãos, era dado sobre ela autoridade. Pela imposição de mãos, era liberado sobre a vida daquele a quem recebia a imposição de mãos. Ele recebia o que através dessa imposição de mãos? Ele recebia da parte de Deus, através desse canal que é a mão de alguém. Ele recebia através desse toque físico uma realidade que era espiritual na vida dele, que era o que? Autoridade da parte de Deus. Ele era constituído de autoridade, ele era empossado de autoridade,
Ele era empoderado de autoridade. O que mais ele recebia? Comissionamento. O que é um comissionamento? É alguém que recebe uma missão. Então, missões eram delegadas, dadas, destinadas para a vida de alguém que era objeto da imposição de mãos. Então, essa pessoa recebia a imposição de mãos de alguém, e a partir daquele momento ela recebia uma comissão. Uma viagem missionária, por exemplo. Ela era comissionada ao ministério. Ela era comissionada à execução de uma tarefa. Havia uma missão dada que poderia ser cumprida mediante a imposição de mãos de alguém. Está comigo? Está dando para entender? Amém? Glória a Deus, vocês são demais. O que mais que se recebia? Bênçãos. Bênçãos eram manifestadas na direção daqueles que eram objeto da ministração. E a ministração era feita por meio da imposição de mãos de alguém. Então, bênçãos específicas. Dentre elas, muitos registros na Bíblia de curas, que eram feitas através da imposição de mãos de alguém. No Novo Testamento, de forma ainda mais direta, também tem alguns detalhes disso no Antigo Testamento, mas também a manifestação do poder do Espírito Santo, até mesmo do batismo no Espírito Santo, ou até mesmo a transferência e a liberação, entenda a transferência como uma possibilidade, e outra, a liberação daquilo que Deus já tinha dado, porque por meio da imposição de mãos, aquilo se consolidava, se manifestava, e se tornava claro na vida de alguém, de um dom espiritual que passaria a existir e ser vivido na vida daquela pessoa que estava recebendo a imposição de mãos. Isso é mencionado de forma tão clara que às vezes alguém se encarrega de trazer de novo à tona, e fala assim: lembre-se que você recebeu a imposição de mãos. Não se esqueça. Lute, viva, opere, ciente de que você recebeu a imposição de mãos. Então, a imposição de mãos, ela era algo realmente muito importante. Ela determinava muito. A ministração de dons espirituais acontecia em função dessa imposição de mãos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acham que levantar as mãos é somente algo que é feito assim, porque o pastor ordenou, né? Fala assim: levante suas mãos. E aí as pessoas levantam as mãos. Mas muitas delas não sabem o que estão fazendo. E é importante que nós possamos então instruir, e que elas possam fazer isso revestidos de uma responsabilidade naquilo que estão fazendo. Por isso é importante nós explicarmos que a bênção de Deus, e em várias ocasiões, ela fluía através da vida daquele que estava impondo as suas mãos. E ela alcançava a pessoa que estava recebendo essa oração através dessa imposição de mãos. Ok? Vamos tomar um ponto de partida bíblico para a gente poder entender um pouquinho melhor, tá bom? Então venha comigo, Marcos capítulo 16. Marcos 16, está dentro de um contexto de envio para os discípulos de Jesus. Marcos 16. Aleluia. Marcos capítulo 16. Vamos ler a partir do 15. Marcos 16, 15 é um caminho bom para a gente poder começar a falar a respeito disso. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, é uma ordem para evangelização, para conquista de territórios, para ganhar as multidões, dentro do contexto que Jesus está enviando seus discípulos. Então ele fala o seguinte, e disse-lhes, quem está dizendo aqui é Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16 agora. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem porém não crer, será condenado. Beleza? 17 agora, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais sinais que vão se manifestar diante daqueles que creem? Olha o que vai acontecer. Em meu nome, nome de quem? Em nome de Jesus, expelirão demônios. Grava essas realidades. Expelir demônios, libertar vidas, libertar pessoas cativas da opressão e da possessão demoníaca. Ok? Outro sinal, falarão em novas línguas. Sinais que acompanham o ministério. Ok? Em função da autoridade recebida de Deus, isso vai se manifestar. Olha só, tem coisa mais profunda em função da obra missionária, em função da obra evangelística na terra. Olha só, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Uau! Livramentos poderosos. Coisas que era para matar, não vai matar.
Era para acontecer um desastre, não vai acontecer. Em nome do quê? Em nome da obra que está sendo feita, do comissionamento que foi dado e do poder que foi liberado. Muito bom, poderoso isso. Olha só. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está entendendo aqui? Olha a imposição de mãos nesse negócio. Aqui está falando a respeito da cura, mas obviamente nós vamos ver um registro maior disso. Nós vamos entender que essa imposição de mãos, ela manifesta cura para os enfermos, bem como libertação para os cativos, bem como poder do Espírito Santo sobre a vida daqueles que Deus quer usar e que Deus quer encher com a sua glória. Isso está tudo dentro de um contexto de discipulado, está tudo dentro de um contexto de comissionamento de discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Glória a Deus. Então, se você é um discípulo de Jesus, você está dentro dessa passagem aqui também, você está dentro dessa mensagem aqui. Ela foi dada aos primeiros discípulos, sim, mas ela se estende a todos aqueles que se tornariam discípulos de Cristo Jesus, e que trabalhariam em nome do Senhor, e que viveriam o chamado de Deus. Se você faz parte disso, bem como eu, então isso aqui é para nós. Amém? Então está dizendo aqui o seguinte, olha, no ministério você vai impor as mãos sobre a vida de alguém. E quando você impor as mãos sobre a vida de alguém, é importante que você saiba, coisas sobrenaturais vão acontecer. Você vai fazer algo simples, singelo, e aparentemente algo sem muito significado, e Deus, por meio da sua atitude de fé, vai fazer aquilo que Ele faz muito bem, que é operar maravilhas. Ele pode fazer maravilhas sem isso? Pode. Por quê? Porque Ele é soberano. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não precisa disso. Mas Ele escolhe usar a nossa vida por meio disso. Então, é uma escolha de Deus. Não estou dizendo com isso que Deus não possa fazer, curar alguém. E a lógica de Deus é só vai curar se alguém impor as mãos. Não. Deus vai curar, na verdade, não é por causa das mãos. É por causa do espírito de fé das mãos daquele que atua e impõe. A única coisa que Deus respalda de fato, de verdade, para a execução de qualquer ato, se chama fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode impor as mãos sem fé, que legal, você vai tocar e talvez dar um abraço na vida de alguém. Talvez vai fazer um carinho na vida de alguém. Talvez vai demonstrar o calor do seu corpo sobre a cabeça de alguém. Não que isso seja ruim, vai ter um efeito talvez até terapêutico. Mas o efeito do respaldo de sinais e maravilhas que acompanham isso não é apenas terapêutico no sentido de tocar a alma. Isso é curar o físico. Amém? Isso é expulsar demônios. Está dentro desse contexto da imposição de mãos. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu avançar aqui um pouquinho mais. Bom, vamos falar um pouco mais a respeito disso, porque a gente ainda precisa trazer mais base a respeito da imposição de mãos. Então, impor as mãos é o quê? É uma demonstração. Óbvio que é algo mostrável, é algo notável, é algo perceptível, é algo visível. E é uma demonstração de quê? No contexto bíblico, é uma demonstração de estar junto, de comunhão, de concordância. É uma demonstração de se fazer participante de algo. Quando você impõe as mãos, você está dizendo, eu estou junto nesse negócio. Quando você impõe as mãos, você está dizendo, olha, passa por mim esse negócio aqui. Como é que funcionava no Antigo Testamento? Vamos ler um pouquinho mais a Bíblia. Levítico capítulo 8, versículo 14. Levítico capítulo 8, verso 14. Levítico 8, 14. Aleluia. Conseguiu achar, querido? Amém? Levítico 8, 14 vai nos ajudar a entender esse princípio que nós encontramos muito no Antigo Testamento. Lá está escrito o seguinte, ó. Então, fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. Olha só. Fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo
pecado. Uou! Esse aqui é um princípio que em hebraico se chama semishá. Esse princípio, que uma tradução desse semishá significa imposição de mãos. Então, o que é que acontecia nesse contexto aqui? Você leu ali. É um contexto de sacrifício. Ali fala assim, ó. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos, eles estão aqui numa posição sacerdotal, eles estão aqui na posição de ministros de Deus, eles impõem as mãos sobre o quê? Sobre a cabeça do novilho. Sobre a cabeça do novilho da oferta, pelo quê? Pelo pecado. O que eles estão fazendo aqui? A ideia é o seguinte, existia aqui uma transmissão de algo sobre o sacrificado, daquilo que era do sacrificador. Vamos de novo. Funcionava assim, ó. Era um processo de identificação que o sacrificado, no caso novilho ali, receberia nele algo que era transmitido pela imposição de mãos e pelo espírito de fé daquele que era o ofertante desse negócio. Então, através da imposição de mãos, se estabelecia uma conexão, era um ato também, em fé, que se transmitia, segundo a fé, o pecado sobre aquilo lá. E o que acontecia com aquele bicho? Morria, está ali escrito, né? Ou não está? Sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. O versículo seguinte fala, e Moisés o imolou. Matou, sacrificou, já era. Tomou o seu sangue, e aí vai. A explicação já é muito mais profunda do que essa, não temos tempo para isso. É só para nós entendermos o quê? O que essa imposição de mãos sobre o bicho ali significava? Significava basicamente que estava se transferindo algo. O sangue do sacrificado representava o sangue de quem? Vê se você entendeu. O sangue do sacrificado representava o sangue de quem? Pode falar mais alto que eu estou meio surdo aqui da frente. Lá na frente sim. Vamos ficar indo, já vai ter esse pulo, tá certinho, Binho. Mas naquele momento, que era o sangue de quem que estava ali? Do pecador. Que no caso era quem? Era o ofertante. E passava por meio de quem? Passava por meio da imposição de mãos do Arão e sacerdotes ali. Olha o negócio aqui. Então quem fazia esse processo, como um intermediário desse processo, por meio das suas mãos, era ali o time, a elite daquela geração, dos usados por Deus, Arão, como diz na palavra ali, né? Arão e seus filhos. E pela imposição das mãos deles, essa realidade espiritual toda se manifestava. Consegue entender agora que quando o bicho morria, o sangue era derramado, então o perdão se manifestava? Quem morreu? O bicho. Mas espiritualmente, qual era a morte que estava ali sendo celebrada? Do pecado. De quem? Do bicho? Não. Era ali um processo de identificação. O animal não tinha nada a ver com esse negócio. Ele recebia sobre ele um sangue. Porque se você arranca a cabeça do pecador, o que acontece com o pecador? Ele para de pecar, né? É verdade. Mas como o objetivo de Deus aqui era perdoar e não matar o pecador, era perdoar, então, qual que era o processo? Ainda em sombras daquilo que seria objeto concreto no Novo Testamento, através de Jesus, o sacrifício perfeito. Mas isso aqui é importante entender, para entender o que Jesus fez na cruz. Se eu não entendo isso, eu não entendo o processo dele se identificar comigo, com o meu pecado. Se eu não entendo o que esse bicho tem a ver com Jesus, eu não entendo porque Jesus morreu. Ok? E também não vou entender porque que Deus me chama a impor as minhas mãos. Está conseguindo fazer as associações, as pontes? Amém. Você é muito especial, você é demais. O espírito de revelação flui aqui de uma maneira tão poderosa nessa igreja. Isso é bom demais. Isso é maravilhoso. Então, o que acontecia? Muitas pessoas, elas, ao fazer isso, elas não sabem exatamente o que estão fazendo quando se permitem que alguém coloque a mão sobre elas. Muita gente faz isso sem clareza, sem revelação. É importante que você entenda que você está colocando a sua vida debaixo das mãos de alguém. Quem eram as pessoas ali que estavam respaldados por Deus para poder impor as mãos? Era o Arão e os seus filhos. Já começa por aí o negócio.
Não era qualquer um, era o Arão e os seus filhos. Entendi. Então parece que está começando uma explicação que vai dizer que alguns podem pôr as mãos e outros não. Parece que é isso aí. Está comigo ou não? Parece que não é uma coisa assim, livre, espontânea, deu vontade, bota a mão. E bota em qualquer lugar que está valendo. Aonde que ele colocou a mão ali? Na cabeça. Ele colocou aonde? Na genitália do animal? Não foi, né? Foi na? É porque tem gente que quer colocar na genitália não do animal. Já viu esse negócio? Tem gente que vai orar, obreiro do Senhor. Aí tem irmãzinha, ele vai, não na genitália, mas vai aqui na... Oh, esse coração, Senhor. Vai tocando, Pai. Você ri, mas o negócio é sério. A gente está fazendo o que aqui? Ensinando o que deve ser feito. Vamos pelo caminho certo? Aonde que coloca a mão? Fica por aí que tá bom, irmão. Fica por aí que tá bom, irmão. Cabeça é aqui em cima, tá? Aqui assim, ó. Não é cabeça. Não é cabeça. Não é cabeça. É aqui. Estou evitando com isso toda uma proliferação de pecados que podem acontecer ou instigar algumas situações em nosso meio que não tem lógica nem princípio bíblico por trás disso tudo. Está entendendo comigo? O pastor está sendo exagerado no seu comentário. Não, estou sendo bem claro para você poder entender. Quer um respaldo bíblico e quer ficar no nível da ética e dos bons costumes? Cabeça. Tá? Cabeça. E o que toca na cabeça é a mão. Não é o rosto no rosto, tá? Não é peito no peito. Ah, mas eu tive uma direção de Deus. Ok, vamos analisar isso aí. A gente pode analisar aquilo que o Espírito Santo diz ao profeta, e lembrando que o Espírito está sujeito ao profeta. E lembrando que nesse campo do profético nós cabemos julgar as profecias. Nós temos a Bíblia como parâmetro, e o que passar disso a gente julga. E nós devemos fazer isso, ok? O que nós não julgamos é aquilo que já foi julgado, que é a revelação da palavra de Deus, basta executá-la e nós temos respaldo com isso. Agora passou disso, a gente analisa. Então Deus me mandou deitar sobre, porque lá está escrito que deitou sobre não sei quem. Ok, temos uma base bíblica, vamos analisar o contexto. Precisamos julgar. Porque ela não diz assim, e toda vez que você for orar por alguém, você se deita sobre essa pessoa. Porque lá o profeta ele foi na cama do menino morto e se debruçou sobre o menino morto e falou, reviva! Então isso é base bíblica. Aí vai virar outra igreja que pega um princípio, pega um versículo bíblico e faz uma campanha. Basta um versículo bíblico. Não tem hermenêutica, não tem interpretação, não tem base bíblica. Tem um versículo. Lembra? Princípio bíblico. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então eu não posso fazer uma doutrina baseada num versículo estranho. Mas Deus respaldou lá o profeta. Amém. Eu falei que tem casos espontâneos e tem casos normativos. Tem coisa que é norma e padrão. E tem coisa que foge o padrão porque é uma direção de Deus. Mas a gente precisa analisar essa direção de Deus. Naquele contexto não teve nenhum problema, né? Ninguém se escandalizou. Muito pelo contrário, teve o respaldo de Deus. Deus avivou, trouxe vida ao menino que estava morto. Glória a Deus, aleluia. Se for para poder fazer isso no morto, tranquilo. Desde que ressuscite depois, está na glória, aleluia. Está na bênção. O problema é outras coisas que ele pode dar base para isso em função dessa passagem. Entendeu o que estou falando? Então, exige uma imposição de mãos, é um assunto sério. Por mais que eu estou falando algumas coisas que podem soar engraçado, é algo muito sério. Muito sério. Ah, pastor, mas eu já vi até o pastor de repente tocar em outra área. Ok, é possível. Mas entenda todo um processo de preocupação e ética que a gente tem que ter em função disso. Precisamos ter. E a gente tem que ter então um parâmetro para isso. Não é algo específico em função de alguma parte do corpo. É no geral e não tem nada a ver com outra parte. O que eu faço? Cabeção lá, cabeça. Pá! Mão na cabeça. Botou a mão na cabeça ali. Vai para frente. Mão na cabeça, né, Rogério? Mão na cabeça. E vai para cima. É isso aí, mão na cabeça. Por que cabeça? Alguém consegue me explicar? Por que cabeça? Cabeça respalda o quê na Bíblia? O que cabeça significa? É uma das explicações, alma, mas a cabeça é o quê? Jesus é o cabeça da igreja. O que ele é da igreja? Ele é autoridade sobre a igreja. Cabeça é autoridade. Quem é o cabeça da sua família? Marido, por que você falou isso? Porque ele é autoridade, certo? É o líder. Quando morreu a mulher, Deus vai falar assim,
vamos falar agora a respeito do cuidado da sua casa e como que foi a administração do seu lar, em função de você ser o cabeça. Deus vai falar com a mulher a respeito de ser cabeça no lar? Vai? Vai ou não vai? Vai falar com quem? Com o marido, ok? Então, dá para entender por que está ligado à cabeça. Tocar a cabeça significa tocar aquilo que tem autoridade sobre todo o corpo. Tem até uma lógica científica disso. Onde é que está o nosso cérebro? O nosso cérebro está justamente aqui. A gente fala do coração, coração, beleza? Mas assim, o órgão, para que a alma possa funcionar com todo nosso conhecimento a respeito de alma, passa por um órgão físico chamado cérebro, que está onde no nosso corpo? Na cabeça. O nosso controle, a nossa central de comando para tudo que a gente vivencia está na cabeça. Então, ali é um ponto importante nós entendermos como um parâmetro bíblico importante para aquilo que nós vamos fazer, que é impor as mãos sobre as pessoas. O que na verdade isso informa? Eu quero ler com você, porque assim, esse princípio de imposição de mãos, ele está dentro de uma compreensão bíblica dos hebreus e dos cristãos da primeira geração, de que quando você colocava o seu corpo, ou melhor, a sua cabeça, para que outra pessoa pudesse impor as mãos, isso tinha um significado maior. Qual que era esse significado? A gente pode compreender isso melhor em Jó 13:14. Jó 13:14. Então o livro de Jó 13:14 tem uma palavra lá interessante a respeito disso. Deixa eu achar aqui. Jó 13:14. Diz assim, ó: tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Porei a vida na minha mão. Está tudo dentro de um contexto, mas eu queria que você entendesse essa expressão aqui, ó. Aqui está falando o seguinte, ó: e porei a vida na minha mão. E porei a vida na minha mão. Quem está falando isso? Jó. Qual o contexto? Ele está falando o seguinte, ó: eu vou colocar a minha vida debaixo da minha própria mão. Por que ele está falando isso? Porque ele está em discussão diante daquilo que estava acontecendo. E ele está em dúvida em relação ao quê? Em relação à autoridade de tudo isso. E ele está reclamando essa autoridade sobre ele mesmo. E aqui ele está falando a respeito de um princípio. Qual o princípio que está ali? O princípio de que quando você tem a sua vida colocada debaixo das mãos de alguém, o que você está dizendo com isso? Você está falando o seguinte, ó: eu estou colocando a minha vida debaixo da mão de alguém. Deu para entender isso aqui, sim ou não? Então vamos entender o seguinte: quando alguém se sujeita à imposição de mãos de outra pessoa, ela está colocando a vida dela na mão de outra pessoa. Isso é perigoso, pastor. Verdade? É por isso que a gente tem que tratar sobre esse assunto. Ok? Aleluia? Por que isso? Porque a vida de uma pessoa pode ser mudada para bem ou para mal depois de uma imposição de mãos. Está comigo ainda? Está aguentando? Dá para aguentar uns minutinhos mais? Você me dá essa tolerância? Para a gente poder avançar um pouquinho o assunto. A vida de uma pessoa pode ser radicalmente mudada pela imposição de mãos, para bem ou para mal. Para bem e para mal. Deixa eu ver se você entendeu. Vamos imaginar aqui. Deixa eu repartir com vocês uma passagem para você entender o que transmite através da imposição de mãos, que talvez você está um pouco em dúvida ainda. Deuteronômio 34:9. Deuteronômio 34:9. E depois eu vou citar um pouco mais de Novo Testamento para você não achar que só está no Velho, tá? Deuteronômio 34, versículo 9. Lá diz assim, ó: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O que está acontecendo aqui? Vamos entender aqui. Moisés impôs a mão sobre quem? Josué. E agora está escrito ali que o Josué, ele está cheio do quê? Do espírito de... Quem liberou isso sobre ele? Moisés. Quando Moisés impôs as mãos, ele transferiu o que sobre Josué? Sabedoria. Ele impôs as mãos e o espírito de sabedoria foi liberado, dado
sobre a vida de Josué. E ele foi respaldado no seu ministério por meio disso, e Deus fez tudo aquilo que tinha ordenado para Moisés através de Josué. Eita glória, deu para entender? Deus falou com Moisés, faça, 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 e Moisés não deu tempo de fazer tudo, né? Teve um errinho lá no meio do caminho que complicou um pouquinho o negócio. Mas ele transferiu sobre aquele que veio a ser o executor, aquele que veio executar a obra que Deus havia falado para ele. Uau! Deu para entender? Aí chegou então Josué, recebeu de quem isso? Essa autoridade e esse espírito de sabedoria, recebeu de Moisés, pelo quê? Pela imposição de mãos. E a Bíblia fala que ele fez o quê? Ele fez exatamente como Deus havia ordenado a Moisés. Eu tenho o espírito da sabedoria, impõe as mãos sobre a vida de alguém, o que que passa para ela? Aleluia, glória a Deus. Eu tenho o espírito da mentira, sou um mentiroso. Quando eu imponho as minhas mãos sobre a vida dessa pessoa, o que que eu libero sobre ela? Eu sou um adúltero, traio a minha esposa. Tenho o espírito do adultério sobre a minha vida, imponho as minhas mãos sobre a vida dessa pessoa, o que que eu estou transmitindo sobre ela? Está entendendo que esse negócio é forte ou não? Dá para qualquer um impor as mãos? Pastor, eu vou parar de botar minha cabeça debaixo das mãos aí, pastor. Aleluia. É um bom caminho. É um profeta, pastor. É? Você conhece a vida desse profeta? Ou só porque você viu no Facebook que ele é bom e foi para lá para ouvir a palavra dele e botar as mãos na cabeça sua? Você sabe que é esposo de quem? Tem só uma mulher ou tem 3? Ou tem 5? Quantos filhos tem? Os filhos estão na fé? Os filhos vivem à vontade de Deus? Quem é o pastor desse figura? Ah não, pastor tal, igreja tal, respaldando. Ah, podemos considerar. Está vendo? Como o negócio é mais complicado do que a gente pensa. É um profeta, é um som, é a glória, o poder. Bom, os magos do faraó também faziam igualzinho. Faziam tanto quanto Moisés fazia, umas coisas bem interessantes, hein? Bem interessante. Se é por sinal, a Bíblia fala que nos tempos do fim, enganaria até os eleitos, pelos grandes sinais e os empoderamentos demoníacos que se manifestariam por via de pessoas que falariam Cristo, quando na verdade estão debaixo do espírito anticristo. Falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos guias. Isso tudo está dentro de onde? Está num centro de macumba? Não, está dentro da igreja. Sabe qual é o lugar onde mais tem falso tudo? Junto àqueles que não são falsos, aqueles que são verdadeiros. Eita, Deus de glória. Porque se é falso e está lá escancarado, a gente fala, isso é falso. Mas quando você bota uma falsa dentro de várias verdadeiras, deve ficar meio confuso identificar. Pode passar, não pode passar? Então a gente tem que ter muito critério com isso. Pastor, está falando comigo, essa mensagem recomendada por Deus na minha direção? Claro que não, irmãos. Isso é mensagem de ensino, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Não estou falando que ninguém aqui é falso. Estou dizendo que pode existir, dentre nós, alguém que possa ser falso. Amém? Pode. Pode. Não, em nome de Jesus não vai... Pode. Não, aqui não. Pode, irmãos. É por isso que existe divisão em nosso meio, é por isso que existe um monte de situação em nosso meio. Pode. O joio e o trigo vão crescer junto, não é aqui que a gente abate. É Jesus quem abate. É Jesus que faz separação, não é a gente que vai ficar fazendo separação. Ele faz. Mas tem algum respaldo, a gente precisa identificar alguma coisa que respalda essa atuação de imposição de mãos. O que respalda? Testemunho. Caráter aprovado. Para ser aprovado tem que ter prova, né? Não é assim? Ela fala, meu filho foi aprovado no vestibular. O que ele teve que fazer? Teve que fazer a prova do vestibular. Meu filho foi aprovado na FIEC. O que ele teve que fazer? Teve que fazer uma prova da FIEC. O detalhe é que a gente não tem tempo e paciência de fazer prova. A gente acha ruim fazer prova. A gente é da geração do mimimi, que se alguém nos prova, não gostei, não quero, não aceito. Deus não me ama, vou sair da igreja. Mas a Bíblia fala para a gente provar. Porque não tem como aprovar sem primeiro provar. E a prova passa por meio dos frutos. Não passa por meio das manifestações. A gente fica às vezes muito eufórico com as manifestações e despreza o reconhecimento dos frutos, que garantem que aquela manifestação é verdadeira e não falsa. Está entendendo? Então, os dons,
eles precisam ser avaliados em perspectiva ao fruto do Espírito. Caso contrário, eu tenho uma grande chance de pecar. Eu tenho uma grande chance de errar. E se nós formos negligentes com isso, a gente pode até ser negligente com isso, mas a gente vai acarretar um monte de derrota ministerial, acumulando um monte de derrota ministerial, e derrota ministerial. A gente vai perguntar por quê? É porque a gente foi negligente com isso. E aí Deus vai nos parar. Não vai nem a gente precisar parar para poder consertar. Ele nos para e fala, não vai para frente não. Não vai para frente não, enquanto não ajeitar a casinha. Não vai para frente enquanto não olhar para aquilo que importa. Está entendendo que o negócio é muito mais sério do que a gente, por vezes, entende? Amém? Vamos seguir para ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais. Então, esse princípio você vai encontrar em todo o contexto bíblico. Jacó, ao final da sua vida, chamou os filhos de José, foi lá e abençoou. Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó e assim por diante. Você sabe a respeito disso. A imposição de mãos era tão séria que depois que era liberada, já estava se cumprindo. Você lembra da história de Jacó em relação a Esaú? Jacó, ele conseguiu subtrair, ou melhor, usurpar de um direito que ele não tinha como primogênito, porque na verdade ele conseguiu convencer o seu irmão a conceder para ele, e ele se apresenta com a ajuda da mãe diante do pai, para poder receber o quê? Porque por meio dessa imposição de mãos, haveria um decreto de bênção a ser transmitida por meio daquela autoridade. Então, quem impõe mãos, está dentro de um contexto de compreensão de ter autoridade. Esse é um fator muito importante. Imposição de mãos está dentro de uma realidade de autoridade. O poder não está na mão, mas está na autoridade que é exercida por meio da fé. A fé que está em jogo nesse negócio. Ok? Paulo, ele fala com Timóteo, ele fala o seguinte, olha, Timóteo, usa da autoridade que foi concedida para você. Quando? Talvez alguém perguntaria. Ele mesmo respondeu, pela imposição das minhas mãos. Nós impomos as mãos e você recebeu autoridade. Portanto, use aquilo que você recebeu. A imposição de mãos, ela é representativa de uma realidade, que é a autoridade. Você está concedendo, através daquilo ali, uma autoridade. Foi assim para curar enfermos, foi assim para libertar pessoas de cativeiros. Então, a imposição de mãos ela é de natureza física, mas ela é acompanhada da fé, através da intercessão de alguém, que vai liberar sobre aquele que é objeto da ministração, aquilo que está sendo dito. E isso é muito forte, isso é muito importante. Aleluia. Que o tempo não nos ajuda. Mas eu acredito que a gente pode falar um pouquinho mais disso, mais para frente, porque a gente precisa, eu vou finalizar com essa passagem, entender a respeito dessa orientação que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo de número 5, verso 22. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22. Aqui é forte, hein, irmãos? Tem gente que pergunta assim, pastor, eu posso ter oportunidade? Pastor, você não quer me dar uma oportunidade? Porque eu vim de uma igreja que dá oportunidade. Eu queria uma oportunidade, eu quero fazer parte do ministério, quero oportunidade disso, quero oportunidade daquilo. Como é que vocês lidam com isso, pastor? Bom, a gente lida de acordo com 1 Timóteo 5, 22. Olha o que diz lá. Princípio aqui, hein? Princípio de vida de igreja. Princípio de igreja vitoriosa, de igreja abundante, de igreja avivada, de igreja que quer viver o princípio bíblico de verdade. Olha só o que diz aqui, ó. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. A ninguém. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem, ou de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. Eita, rabadabaxéria. Meu Deus do céu. O que está falando aqui, pastor? Vamos tentar entender um pouquinho. O que o apóstolo Paulo está falando aqui no contexto ali da igreja que Timóteo estava presidindo, liderando, pastoreando? O que ele está falando é o seguinte, olha, Timóteo, não imponha as suas mãos precipitadamente sobre ninguém. Não seja ansioso, não seja rápido, não faça isso assim de qualquer jeito. Em que contexto que ele está falando ali? Ele está falando a respeito de oração da fé para poder curar o enfermo? Não.
Ele está falando a respeito do Timóteo não impor as mãos mais sobre ninguém para curar pessoas, para libertar pessoas de opressão demoníaca. Não. Ele está falando em relação ao quem? Em relação ao time que Timóteo tinha na igreja, daqueles que estavam autorizados a impor as mãos sobre outros. Ele está falando o seguinte: olha, Timóteo, toma muito cuidado com esse negócio, Timóteo, porque o negócio é preocupante. E ele fala por qual razão? Ele fala o seguinte, ó, olha como é que ele termina dizendo ali. Ele fala o seguinte, ó: não seja cúmplice dos pecados de outro. Meu Deus. Não seja cúmplice dos pecados de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. Ele colocou no colo de Timóteo. Falou assim: Timóteo, é o seguinte, ó, com essa palavra você se torna responsável. É o seguinte: quem impõe as mãos na igreja do Timóteo precisa estar alinhado com Timóteo. Porque se você der autoridade para impor as mãos e essa pessoa vive em pecado, não é que a pessoa que peca, porque todos nós pecamos, a questão é viver no pecado. Se a pessoa vive no pecado, você se torna cúmplice do pecado dela. E essa conta vem sobre você. Está entendendo, sim ou não? Pastor, esse negócio eu quero entender melhor esse assunto, pastor, vai faltar tempo nessa noite, eu sei disso. A gente vai precisar explicar mais esse detalhe. Isso aí é muito mais profundo que uma noite de meia hora, ou agora 40 e poucos minutos de explicação. Mas é importante você entender. Por que a gente não... Tem igrejas que fazem assim: agora com vocês, o pastor Mirim. Aí vem uma criança de 6 anos de idade. Dá saudade, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Aleluia! Aí todo mundo... Que idade tem a criança? 6 anos. Essa criança ela pode votar? Ela pode dirigir um carro? Ela pode casar? Ela pode fazer filho? Por que ela pode ministrar com autoridade sobre a igreja? Não, mas Deus usa a criança. Deus usa a criança. Deus usar a criança é uma coisa, e nós com autoridade respaldar ministério de criança que mal consegue limpar o bumbum, e nós queremos dar a ele autoridade pastoral, profética, apostólica, de ensino. Está errado. Está com base no quê, pastor? Está xingando a igreja dos outros? Não, base bíblica. Se as igrejas fazem, elas podem fazer respaldadas por aquilo que acham. Estou falando que nós precisamos ser coerentes com o princípio. Essa criança não foi provada em nada. Ela é uma criança. Ela precisa ter o direito de ser uma criança. Demos a ela o direito de ser uma criança. Que tipo de criança? Uma criança cheia do Espírito Santo. Uma criança de Deus. Respaldada para quê? Respaldada para poder viver no âmbito daquilo que Deus lhe permite viver. Agora, botar no púlpito da igreja, botar para ser instrumento e canal da liberação, de direcionamento profético, apostólico, pastoral, de ensino evangelístico, para uma igreja inteira, é um erro, querido. Erro de quem? É da criança? Não. Erro é de quem aceitou essa condição. Por quê, pastor? Porque ele é uma criança. É um neófito ainda. Em termos do que? Ele pode ter muita base bíblica, mas ele não tem tempo hábil para ser responsável por aquilo que diz. Mas Deus usa a criança e vai usar a criança. Eu sei disso, irmão. Não estou dizendo que as crianças não vão ser usadas. Eu estou dizendo respaldar ministério. É diferente. Uma criança vai lá direcionada por Deus e impõe as mãos sobre alguém, e Deus opera um milagre. Eu acredito que seja possível. Não estou falando que Deus não faça desse modo. Deus pode fazer. Deus usa as coisas loucas para poder envergonhar aquelas que nos parecem sábias. Agora, respaldar isso, ministério, tarará, tarará, ministries. Muito cuidado, irmão. Você tem que prestar conta diante de Deus. Isso é sério demais. Está entendendo o que eu estou mencionando? Isso é muito importante entender. Pastor, você tem problema com criança? Não, é com criança na fé também. Imagina. Tem jeitos de se fazer igreja que assim, a pessoa aceita Jesus hoje, amanhã ela é batizada nas águas, ela dá uma chapadinha numa célula, fala em línguas, na outra ela já está impondo as mãos, sendo líder de não sei o quê. Tem como dar certo isso? Não, não tem prova suficiente para que ela dê conta desse negócio. Você vai colocar pessoas debaixo dela para ela cuidar, para ela liderar, para ela exortar, para ela
Porque profetizar, tem gente que acha que a profecia só faz, é isso que te digo, e tá. Profecia, irmão, é um respaldo que a gente vai analisar mais para frente, um pouquinho mais profundo, que simplesmente um insight celestial, uma percepção que se tem, você vai lá e fala. Tem que estar respaldado esse negócio, senão a gente vai virar a semelhança de Corinto. Corinto era uma bagunça. O apóstolo Paulo falou, ajeitou a casa, por meio das suas cartas. Era uma bagunça, não faltava dom. Faltava tudo, menos dom na igreja de Corinto. O que não faltava lá tinha todos. E competiam uns com os outros na expressão dos dons. Era uma festa o negócio. Paulo falou, ei, para. Assim como está entrando gente, está saindo também. Porque tem um monte de gente saindo escandalizado. Tem um monte de gente saindo, você não está entendendo nada do que está acontecendo. Vamos colocar a ordem, ó. Vamos fazer assim, ó. Esses falam, esses profetizam, esses falam em línguas, outros interpretam, e assim vai. Ele foi fazendo o quê? Ele foi ajeitando o processo com vistas a que todos possam ser de fato abençoados. Está entendendo? Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. Com isso, eu volto a mencionar para que ninguém entenda mal. Não estou dizendo que Deus não possa usar. Deus usa descrentes, irmãos. Deus usa o faraó para abençoar o povo de Deus. O coração do rei está nas mãos de Deus. Deus entorta para um lado, entorta para o outro e faz como quer, porque ele é soberano. Não estou falando da ação de Deus. Ela pode ser legitimada, o fato pode acontecer. Não estou dizendo que quando uma pessoa, por exemplo, tem inúmeros profetas que estão sendo extremamente usados por Deus. Pregam em gideões missionários, saem dali e vão para um motel com algumas meninas ali. Mas Deus usou ele, pastor. Usou, irmão. Usou. E ele vai morrer e vai chegar diante de Deus e falar assim, eu profetizei nos gideões missionários da última hora. Aleluia. Ele vai falar, não conheço você. Preguei em teu nome, expulsei demônios, profetizei, 1 milhão de pessoas foram tocadas. Não conheço você. Esse é o negócio. Então, a gente não pode só analisar o efeito do que acontece. Tem muitas pessoas que na nossa geração vão ser muito usadas no poder de Deus. Não significa que elas estão respaldadas para fazer o que fazem por meio de uma vida santa, pura, digna diante do Senhor. É importante, a gente vai falar mais a respeito disso, que existe, isso pode parecer muito confuso para alguns, uma linha entre poder, unção, manifestação e caráter, fruto e presença. O desejo de Deus é que nós possamos viver essas duas realidades, mas tem gente que escolhe viver só uma. E Deus usa, pastor, Deus usa. Por quê? Porque ele é misericordioso, ele é bom, ele quer tocar. Se ele pode usar uma pedra, por que ele não pode usar um crente carnal? Por que ele não pode usar uma pessoa que vive no pecado? Ele pode usar. Em nome de quem? Em nome daquelas pessoas que ele quer tocar, em nome daqueles a quem ele quer fazer acontecer. Mas nós somos responsáveis, como líderes, para poder não fazer isso precipitadamente. Está conseguindo entender? Por que, pastor, que não pode? Porque quando Timóteo morresse, quem ia prestar conta da igreja que ele presidia não era aqueles outros, senão ele. Ele ia falar diante do Senhor. Se Deus falar assim, ó, por que você precipitadamente impôs as mãos sobre o irmão Diógenes? Usar um nome para ninguém achar que é local, né? Não, porque eu achei que o irmão Diógenes era uma bênção. Pois é, precipitou-se. E você foi conivente com o pecado de Diógenes. Está junto a você. Está ligado a você. Que loucura isso, hein? Que loucura isso. Você queria isso sobre a sua vida na posição de autoridade? Eu não. Eu não. Em nome de Jesus, não. Então, o que a gente tem que fazer? Orar ao Senhor e buscar uma compreensão, uma revelação do respaldo de Deus, através da vida daquela pessoa, para que ela possa, então, receber essa imposição de mãos. Falaremos mais sobre isso no próximo capítulo desse nosso... Semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.